posso dizer o seguinte. É uma pergunta, a pergunta era sobre o uso das horas de banco, sobre o prazo de utilização, prazo de validade. Ó, assim, a gente acha essa resolução de banco de horas muito ruim, muito ruim. A nossa concepção dessas horas de banco é que a gente tivesse um período mais longo, tá, para a utilização dela, até porque em determinados momentos a própria administração impede que a gente faça uso do banco de horas, tá? Então tem períodos que a gente não pode tirar folga. Se a gente não pode tirar folga, a gente não pode usar hora de banco. Então, quando nós... Só para concluir, Gelson, quando nós pensamos, nós achamos que era razoável um prazo de 16 meses para isso. Por que 16 meses? Um ano, mais os 6 meses, mais os 4 meses típicos, nos quais a gente, que sou péssimo para fazer conta, os 4 meses típicos que a gente não pode tirar folga, que são os meses que antecedem a eleição. Então, era essa a nossa intenção. E nós chegamos, inclusive, informalmente, a conversar nesse sentido. Comentei isso com o André e tal, mas nós fomos surpreendidos com a resolução de banco de horas, que pra gente é muito ruim, tanto a do TSE quanto a do TRE Bahia. A gente acha ruim, e é o que eu estou dizendo, a gente ainda está lutando sobre essa questão de banco de horas, inclusive, porque a gente acha que no momento que a portaria saiu, ela já deveria prever que as horas nos famosos bancos informais tivesse sido trazida para a formalidade, tá? Então a gente continua. Se ainda tem? Eu tenho. Ah, sim. Que esse banco ainda está aumentando. Foi exatamente, na última, vou voltar a dizer, na última mesa, o secretário de Gestão de Pessoas disse pra gente que a gente questionou a qualidade da resolução. Ele disse que a resolução não era ruim, tanto era verdade que as horas estavam caindo. E aí a gente disse, estão caindo as horas oficiais. As do banco informal só tem aumentado. Tá? Então a questão dessa disputa sobre banco de horas não está concluída, e a gente vai voltar até a gente ter uma solução. Isso sem dúvida, tá? Inclusive assim, teve um caso, por exemplo, que eu não soube. A Ana Jara mostrou para mim 93 horas, não foi, Ana Jara? Em um mês a servidora fez 93 horas, no mês seguinte ela não pôde usufruir, estava no banco oficial, sumiu, pronto. Pelo amor de Deus, está sendo gravado. Eu fiz a eleição suplementar na zona e o colega estava afastado, então eu fiz sozinha. Então, no mês que antecedeu a eleição, eu fiz 90 e poucas horas, e numa eleição suplementar a autorização de horas extras é ínfima, né? E aí no mês seguinte o colega continuava afastado, e eu tinha que fazer análise de prestação de contas, a diplomação dos eleitos, tinha tudo, e na época ainda não tinha essa validade de 16 meses, então eu não pude usufruir, e eu simplesmente perdi 90 e poucas horas nesse mês, porque todas as que eu perdi nesse período foram 150 horas que eu perdi, simplesmente estão vencidas lá. Esse que já tinha o banco eletrônico, porque eu ainda deixei aquele banco de horas que era na mão grande, né? Então, uma vez eu até tive a oportunidade de conversar com o André sobre isso, e ele me disse, eu falei, André, eu estou pensando em requerer a inclusão dessas horas no meu banco de horas. Aí no dia ele falou assim, não, Najara, a gente já está buscando uma solução para isso. Então, assim, eu nem discuti mais essa questão, nem entrei com requerimento, né, aguardando essa solução administrativa para isso. Mas André me disse isso, que agora ele me disse isso há uns 10 meses atrás, que a administração estava procurando já uma solução para isso. Gelson. Solução desse negócio de prazo aí é lógica, simples e clara. Basta que as pessoas tenham decência. O que acontece com os prazos jurídicos quando acontece alguma coisa que impede o indivíduo de fazer aquilo? O que acontece com o prazo?
é suspenso e automaticamente prorrogado. Muito simples, se eu tenho um prazo e eles estão me proibindo de tirar aquela folga, aquele tempo é descontado. Isso é lógica irrefutável. É absurda qualquer mentalidade que diga que dentro de um tribunal existem 2 pesos e 2 medidas. Então, colocado isso claramente e por escrito, só nega quem é idiota. Ok. No microfone. Vocês têm que ter um segundo microfone. Tem razão. As finanças estão apauladas. Ou então esse povo que gosta de falar muito tem que ficar sentado aqui logo, né? Você está aqui. Não, a sugestão é que suspenda o prazo também quando o servidor estiver afastado, né? Eu fiquei 9 meses afastada agora e estou com o banco, o oficial e que está válido ainda, em vias de vencer. Mas eu não tirei as folgas no período porque eu não tinha como tirar folga porque eu estava afastada por motivo de saúde. Então, assim, eu acho importante também solicitar que haja suspensão em caso de afastamento, porque eu fui na COPES conversar com o pessoal da Seref, saber se isso haveria prorrogação, e a resposta que eu obtive, que a posição do secretário de Gestão de Pessoas é que não suspenderia a contagem desse prazo. Então é importante que isso seja negociado também. Bom, então é isso. A questão de... O senhor estava chamando atenção aqui. O senhor estava chamando atenção aqui que, na verdade, essa questão de hora extra tem sido frequente e que a gente já está tratando, inclusive, preocupado com a eleição. Então, quando a gente se refere a hora extra, inclusive a gente já falou e certo, e como é que vai ser? Como é que está o planejamento de hora extra para as eleições? Então, eu anotei aqui as 2 questões, que é essa questão do prazo, tá? Do aumento do prazo e da previsão de suspensão nos casos em que a administração, ela própria, impeça o servidor de exercer o direito dele, e a suspensão nos casos de afastamento do servidor. A gente vai levar também, já estão colocados aqui os 2 pontos anotados. Com relação às zonas, eu também coloquei aqui que a gente vai pedir esclarecimento sobre como é que ficou a lotação efetivamente, ao invés de como, se ela não bate com o que tinha sido apresentado para a gente que ia ficar, tá? Vou acabar dando um nó aqui. Oi. Sim, é isso como ficou a questão toda de lotação. Nós sabemos que a CAP funciona nos 2 turnos, matutino e vespertino. Só tem chefia no período da tarde, no matutino não. E estão falando na possibilidade da implantação do fórum eleitoral. Você diz algo a respeito? Na verdade, não. A gente não sabia... quer dizer, sim, a gente sabe, né, que os servidores só trabalham no turno. E que ele trabalha no turno da tarde. Mas, assim, realmente é uma questão que a gente precisa encaminhar. Se não tem... tem uma sessão que funciona, e uma sessão de atendimento público, um turno inteiro, sem chefe. Então, é uma boa sinalização, eu também vou anotar para a gente levar. Oi? Agora são os 2 turnos sem chefe? Porque não está no cronograma. A CAP subiu do cronograma? O fórum eleitoral foi aquilo que eu te disse. A gente chamou a atenção que, inclusive, do ponto de vista do espaço físico, a gente falou tudo sobre o fórum eleitoral. Os servidores que estão fazendo o protocolo de primeiro grau, que estariam em tese lotados no fórum eleitoral, eles estavam com uma série de problemas. Eu não sei se Paulo lembra de tudo que a gente colocou. Então, por exemplo, tinha a questão da estabilidade, eles não tinham uma cadeia hierárquica, né? Eles estão lotados na STI, né? Respondendo à zona eleitoral, em treinamento pelo pessoal da administração. Lembra disso que a gente chamou a atenção? E que isso precisava ser resolvido. Falamos que do ponto de vista físico, inclusive, isso representava um risco para o servidor. Então tem um eleitor muito chateado, né? A fila de eleitores enorme, a fila de protocolo vazia. Aí o eleitor vem de lá e agride o colega, porque o colega, com a fila daquela, não está atendendo ninguém. Na visão dele, está brincando, tá? Era um outro setor, a gente chamou a atenção disso também. Foi como eu te disse, eles ficaram de estudar como é que fariam, se a questão da separação física, inclusive, né? Mas ainda não temos retorno, né? O que acontece,
o que foi colocado para a gente pela secretária de administração na época é que o número, o volume de obras que estavam sendo tocadas, e depois eu até conversei com o André, ele disse que a gente tinha que tomar muito cuidado para não se tornar uma empreiteira, tocando, criando fora, desviando do que a gente realmente tem que fazer. E aí o que eu comentei para ele, ok, mas aí a gente precisa resolver, não estou dizendo que você crie fórum, mas tem que criar uma estrutura para os servidores trabalhar. Se é alugada, tem que ser com estrutura. Se é num convênio com o TJ, tem que ser num convênio com o TJ, e não num favor do TJ pra gente, eu quero essa área, joga para lá. Então é um contrato que dá alguma segurança para o servidor. E aqui é a mesma coisa, precisa ser resolvido. A gente está aguardando só que resolva, e enquanto toda vez que algo não é resolvido de imediato, a gente continua cobrando. Mas já foi apresentadas essas questões, principalmente no que diz respeito aos servidores que estão lotados no protocolo, que não existe. Uma caneta, um papel para ir. Bom dia, gente. Eu só queria fazer apenas mais uma observação no que se refere à CAP. Que quando ocorreu um problema, ocorreu inclusive no turno matutino. Um problema desses de partido, essa diferença entre quem está atendendo o partido, quem está atendendo advogado e quem está atendendo o eleitor. Um problema desses ocorreu pela manhã. E, diga-se de passagem, como o Fred já colocou, a gente não tem chefe. Quando ocorre algum problema pela manhã, a gente tem que resolver e ouvir os desaforos pela desorganização da administração, sem que a gente tenha, como é que diz, capacidade, vamos dizer assim, competência, na verdade, para resolver a situação. A gente acaba resolvendo e, mais uma vez, funcionando como testa de ferro. E agora, com a modificação, a situação se agravou ainda mais, porque a gente não tem chefe em turno nenhum. Essa caneta aí, Jair, caneta, peraí. Para a terceira mesa de negociação, se puder, eu queria falar sobre final do alistamento, 2014 agora, início de 2014, né, abril, maio, previsão de serviço extraordinário, nunca tem, porque não existe essa regulamentação, não existe, né, para todos os servidores que trabalham nesse período. Queria falar um pouco sobre a CAP, porque, como já foi colocado aí, já se discutiu que a CAP tinha várias atribuições, atribuição de protocolo, atribuição de atendimento ao público, estava ligada à Secretaria de Informática, aos servidores, né? Porém, o serviço de protocolo era a cada período, entre aspas, rotacionado entre as zonas, supervisionado, supervisores que não teria condição de ter ingerência sobre isso porque o servidor estava lotado na informática. Então, a coisa muito complicada. Agora, precisa regulamentar a CAP no sentido de que, já que a CAP não tem mais o chefe do setor, né? Não tem mais, parece que a CAP vai para os cartórios. Sob que condições, né? Como é que vai se dar essa supervisão? Até porque, como já foi colocado aqui, a CAP funciona das 8 às 18, há muito tempo. Então, como é que se dá assistência a essas pessoas que estão na CAP? Outra coisa, seria possível, a nível de tribunal, se pensar no auxílio insalubridade? Por que eu estou dizendo isso? Se seria possível ou não. Há muita exposição quando se atende a público, principalmente quem está na CAP. Então, existe um contágio muito grande com documento velho, com eleitor que chega com doenças graves, contagiosas, né? Isso se dá também no protocolo, mas, assim, para mim, na CAP, a coisa ainda é pior. Então, seria possível se pensar em alguma coisa para o servidor nesse sentido? Lisa, eu estou tentando ser... Pessoal, só para recapitular, Fred está dando os informes da primeira e segunda mesa de negociação e está recebendo aqui assuntos que queiram ser pautados na terceira mesa de negociação. Quem tiver, por favor, queira se inscrever aqui. Olha, eu estou tentando ser sucinto, tá? Por isso que a gente não está entrando no detalhe. Mas, por exemplo, na questão da estrutura da CAP, a gente comentou que seria interessante para a proteção do servidor que se tivesse aqueles vidros que fazem a separação do atendente em relação à pessoa que está sendo atendida.
tá? Que protegesse fisicamente, protegesse a segurança, protegesse a saúde dessas pessoas. A gente comentou sobre que a gente soube que não tinha uma impressora para cada atendente, que o espaço era pequeno, que tinha mesa de atendimento despencando. Tudo isso foi colocado. Que os servidores eles atendem virados para a luz, então tem excesso de luminosidade para quem está atendendo. Tudo isso foi colocado. A gente está tentando ser sucinto, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui explicando cada aspecto que a gente trouxe. Não foi da cabeça da gente. A gente sentou com os servidores da CAP, levantamos todos os problemas que eles elencaram e fomos lá. Com relação à CEPROT foi a mesma coisa. Nós sentamos com alguns servidores da CEPROT, pegamos todos os problemas que eles estavam elencando. Foi um servidor da CEPROT que procurou a gente, tá? Depois que ele procurou, a gente reuniu com outros para não pegar uma voz só. Levantamos todos os problemas e levamos os problemas. Então, assim, tudo isso foi colocado. Agora, sobre essa questão do adicional, eu acho que não dá para ser feito aqui. O que a gente pode pensar é na possibilidade de uma ação judicial para garantir isso. Por exemplo, a gente soube que o jurídico do sindicato entrou com pedido de adicional de penosidade para os servidores que estão lotados no semiárido baiano. Tá? Então a gente pode pedir que seja feito um estudo no sentido de garantir insalubridade ou coisa que o valha para quem trabalha com atendimento ao público. Isso a gente pode tentar. Tá? Mais alguém, pessoal? Então eu vou pedir para alguém dar os informes da marcha. Marcha depois. Ah, sim, certo. Pessoal, Fred vai recapitular o que foi falado aqui, o que a diretoria do sindicato vai retomar na mesa de negociação e cobrar algumas coisas do tipo, como é que os servidores dos cartórios estão saindo, que critério, aquela quarta pessoa do cartório que a diretoria do sindicato tinha informação que teria, os cartórios não têm essa informação, e além de outros assuntos que serão retomados em função dessa reunião. Então, eu listei aqui. Pedi esclarecimento sobre a lotação dos servidores das zonas, se aconteceu ou não aconteceu da forma como foi colocada e por quê. Depois, sobre a questão das horas extras, continuar na discussão de hora extra, incluindo agora o aumento do prazo e a suspensão, o aumento do prazo sempre que a administração impeça o servidor de exercer o seu direito de retirar hora extra, e a suspensão durante o afastamento do servidor, suspensão do prazo durante o afastamento do servidor. Sobre a CAP, procurar saber como é que fica essa questão da falta de chefia no novo organograma, né? Existindo a chefia, como é que isso funciona, já que a CAP trabalha em horário permanente, de manhã e de tarde. Incluir na terceira mesa, como é que será tratado a questão da hora extra no final do alistamento de 2014, e encaminhar para o jurídico estudo sobre adicional de salubridade para o pessoal que trabalha com atendimento ao público. Esqueci alguma coisa? Mas isso já foi pedido, isso não é novidade não. Sim, não, o que está pendente a gente já tem lá listado. Já está listado. Aqui é o que é novidade. Delezotti vai dar os informes sobre a marcha lá em Brasília. Quando é que foi, Delezotti? Foi quarta-feira, semana passada. Ok. Bom, pessoal, bom dia. Na quarta-feira da semana passada, houve uma manifestação em Brasília de vários segmentos, né, e com participação de pessoas do Brasil inteiro. E para mim foi uma surpresa muito agradável ao chegar lá ver o tamanho da manifestação. Porque a gente vem do período de greve o ano passado, o governo deu aqueles 15,8, a gente fica sem saber se o pessoal ia ficar mais quieto ou se o pessoal ia ter fôlego para mais lutas. E pelo que eu vi lá, o pessoal está se preparando para lutar. A marcha foi muito boa, foi muito grande. Pra vocês terem uma ideia, não sei quem conhece Brasília, mas ela saiu do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso Nacional e ao Palácio do Governo. E uma avenida, quando se saía do estádio Mané Garrincha para ir para o outro lado e descer, os carros ficaram parados numa avenida principal de Brasília por mais de uma hora e meia, porque o pessoal passando era muito, mas muita gente mesmo. Me lembrou o circuito de carnaval, com aqueles blocos ali do Campo Grande até chegar na Carlos Gomes. Era muita gente. Eu tive a curiosidade de olhar no YouTube, e quem tiver pode acessar lá, Marcha Brasília, dia 24, vocês vão ver algumas imagens. Foi muita gente, foi muito positiva
a marcha. Então eu acho que a gente deve se preparar para batalhas que virão daqui para frente e elas vão vir com força. Tinha setores, servidores públicos, professores, estudantes sem terra, movimento gay. Então era um movimento conjunto da sociedade, principalmente contra também a CUT, porque vocês sabem, né, a CUT não está atendendo, e na época, ou seja, semana passada, nós ainda éramos filiados à CUT. O pessoal aqui vai informar que, para quem não sabe, conseguimos que a FENAJUF se desfiliasse da CUT, e isso politicamente é muito bom, para a gente mandar um recado para o governo que a coisa não está do jeito que eles pensam, que eles querem. A coisa está começando a mudar. Quando se falar aqui do Congrejuf, o pessoal vai tratar mais a fundo desse assunto. Então, é isso aí. Mais alguma? Mais sobre a marcha, informe sobre a marcha. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Olinto. Trabalho nessa equipe STI. Então é o seguinte, para completar o que Delezotti falou a respeito da marcha, eu gostaria de falar o seguinte, que foi uma marcha programada para lutar contra o acordo coletivo, que a CUT está querendo embasar, estava querendo botar, está querendo colocar a goela abaixo, onde ela está querendo fazer uma revogação da Previdência, suposta revogação da reforma da Previdência, que foi comprada através do mensalão, e estão querendo mudar para essa revogação, entrar com outra lei. É a lei 8595, que seria o quê? 85 juntando a idade, o período de o trabalho com a idade da pessoa, do servidor, para dar 85 anos para homem, ou para mulher, desculpe, e para 95 para homem. Quer dizer, você vai se aposentar não, você vai abrir a cova e cair dentro, você não vai se aposentar. Na verdade, a CUT quer isso, né? Bom, como também esse foi contra vamos dizer assim, a falta de reajuste do governo Dilma, a falta da reforma agrária, o pessoal do MST e MLST, contra Feliciano também, eles procuraram deturpar essa marcha, que na verdade foi contra o governo Dilma, os ditames, as críticas ao governo Dilma, eles tentaram deturpar, colocando que seria uma marcha contra Feliciano na mídia, em Brasília, e na verdade não foi isso, foi uma passeata de protesto, certo? Contra o governo Dilma, contra o PT, contra os desmandos do PT. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Congresso. O Congresso iniciado foi lá em Minas Gerais. Só um minutinho. Cessando a palavra. Só um minutinho. Os informes da marcha foram encerrados. Tem mais alguém? Eu acho que só daqui só foi Delezotti e Mar. E os informes do Congrejuf estão sendo iniciados aqui com Olinto. Para quem não me conhece, né? Tá bom. Olha, é o seguinte, a questão do Congrejuf. Bom, o embate maior foi justamente esse. Desde Fortaleza, que eu tive no Antel há uns 2 anos atrás, não lembro, 3 anos atrás, foi de Fortaleza, eu acho. Ou teve Gramado no meio, não sei, não lembro bem. Bem, ainda tem uns 10 anos, mais ou menos, que a gente vem tentando sair da CUT, né? Essa CUT que vive amarrando, vive cerceando o direito da gente de bater no PT de frente, no governo Dilma, no governo Lula, vinha realmente podando as nossas campanhas, os nossos encaminhamentos e, vamos dizer assim, fazendo umas negociações escusas, né? Na calada da noite, ou seja, lá comprando, através do mensalão, comprando votos e coisa e tal. Bom, nesse congresso agora, nós tivemos esse prazer de sair da CUT, de tirar a CUT, tirar esse verme de dentro da nossa federação. Tiramos em parte, porque na verdade os seus defensores continuam lá, tipo o Ponciano do Rio de Janeiro, que é um ferrenho defensor da CUT, da permanência da CUT, da volta da CUT, que ele já falou lá no final do congresso, que a CUT há de voltar. Eu espero que não, que ele esteja errado, né? Esse congresso também nós aprovamos a questão da anulação da reforma da Previdência, porque nós estamos querendo a anulação. O pessoal da CUT, CTB, defende a revogação, que é justamente com aquilo que eu falei com vocês ainda há pouco, que é a questão de mudar essa lei da Previdência, mudar para uma nova lei, 8595 e 85...
95 e 95, 105. Imagine 105. Você somar seu tempo de contribuição com sua idade, dá 105 anos. Vai ser difícil alguém chegar lá, viu? Para quem acredita, plano espiritual. Quanto à questão da saída, até a gente chegar ao momento de lutar para conseguir essa aprovação da saída da CUT, essa extirpação da CUT, nós tivemos vários embates, já programando, já antevendo essa questão de chegar até o ponto da aprovação dessa resolução, da saída da CUT. Mas até isso aí foi meio complicado, porque eles ficaram postergando, enrolando, fazendo manobras e mais manobras. O caderno de teses não foi colocado, os grupos de trabalho não se formaram, né? Não foi realizado nenhuma discussão de teses, foi jogado para a plenária, que provavelmente deve acontecer esse ano ainda em agosto, se eu não estou enganado, alguém aqui depois esclarece. Então o que aconteceu foi isso, que eles ficaram enrolando, tanto é que no dia da aprovação da saída, eles tentaram chegar um momento lá, um horário que nós fôssemos almoçar para depois retornar. É claro que eles contavam que esse almoço perdurasse até um pouco mais e a gente desistisse ou diminuísse o número de pessoas no plenário para fazer dos delegados para votar. Não foi o que aconteceu, nós nos manifestamos para que permanecêssemos em votação, né? Fomos contra esse adiamento e conseguimos aprovar. Eu acho que dentro do Congresso foi prejudicado a questão de discussões mais amplas e outras questões, por causa justamente desse foco que foi a saída da CUT, né? A saída da CUT, porque justamente era o ponto principal, o ponto primordial. Desde o início se sabia disso. E eles viviam fazendo as negociações pela noite, coisa e tal, e a gente tentando se organizar, tanto é que nos organizamos tão bem que até para se manifestar após a aprovação, nós tivemos que ficar calados, não aceitar provocação, porque estamos nos arriscando a ter confrontos pessoais dentro do plenário, né? Foi escolhido no final também, nós tivemos a eleição, essa eleição, uma paridade, foi um empate de 159 votos da nossa chapa da luta FENAJUVE, com mais uma outra, e mais a oposição, então ficou empatado. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo permanecendo estando lá, não foram votar. E por causa disso, a composição da mesa foi prejudicada, o luta FENAJUVE foi prejudicado, que é a oposição, a situação que está lá, ao pessoal de situação, por causa dessa dificuldade do pessoal não permanecer, não ter a consciência de permanecer e votar. Mas no mais, eu acho que foi positivo. Foi positivo porque nós tiramos, e nós vamos ter umas novas demandas aí, novas da categoria. E esperamos que com essa nova diretoria, apesar de ser uma diretoria que tem uma certa igualitária na sua composição, mas com certeza a categoria vai ter vamos dizer assim, um papel importante na aprovação dessas demandas, né? No mais é só isso aí. Mais alguma coisa, acho que o pessoal da diretoria pode esclarecer algumas coisas mais aí. Ivan aqui, vou passar para Ivan. Pessoal, eu estou inscrito aqui, eu não vou entrar muito nos detalhes do Congresso, porque a diretoria estava lá e vai falar com mais propriedade do que eu. Se houver necessidade de esquecer alguma coisa, eu falo. Eu queria começar um pouquinho de uma reflexão sobre a questão do Congresso. Eu acabei do Congresso, eu era suplente, a diretoria me pediu para entrar na chapa, e nesse período do Congresso eu tinha um compromisso, tinha uma outra viagem, e eu disse, olha, me coloca como suplente, porque dificilmente suplente assume, né? Difícil, pô. Não sei quem estava aqui, tinha muita gente aqui, né? Tinha uma chapa aqui, muita gente, outra pouquinha, né? Eu estava naquela área de muita gente. E aí eu disse, pronto, eu dei minha colaboração pro sindicato, para minha categoria, né? Tô legal. E aí, gente, infelizmente, 2 colegas titulares, por motivo de saúde, não puderam ir. E a diretoria chegou, me promoveu. Aí eu parei, pensei,
Pô, eu bato tanto no sindicato, bato pessoalmente um em outro, tal. Quando os caras me chamam para colaborar, eu vou negar fogo, vou ter que... Então, é nesse pensamento que eu quero que todo mundo reflita,